Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Sempre que eu falo de missões, se deixar eu falo a noite toda, irmão. Se deixar, é bom demais, né? Quando a gente vê que a gente pode ajudar alguém, né? Eu pensava sempre assim, não, um dia, Senhor, que eu ganhar tanto eu vou ajudar as pessoas. Um dia eu abri a Bíblia em Lucas 10, 16, 10. Sabe o que está escrito lá? Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Eu vi que o erro não estava em Deus, o erro estava em mim. Que estava falando assim, Deus, o dia que eu ganhar tal salário, eu vou abençoar quem precisa. Naquele texto ele falou, você não pode comprar um sabonete, você não pode comprar uma pasta de dente, você não pode comprar uma escova e ajudar quem precisa. Isso vai ser uma grande bênção para a glória do Senhor. Te damos graças, Senhor, pela palavra, pela unção, pela graça, pela vida do Jorge, que tanto foi usado, vida do Marçal aqui hoje. E eu também quero ser um instrumento nas tuas mãos, com a palavra que o Senhor colocou no meu coração, tem ministrado a minha vida, a minha casa, e assim seja na vida e na casa dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Êxodo 12, versículo de número 13. E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será por memória. Quero declarar que as vitórias que Deus vai te dar, vai ficar na tua memória. E celebrareis a festa do Senhor nas vossas gerações, o celebrareis. É tempo de parar de chorar e começar a celebrar a vitória de Deus. Por estatuto perpétuo, 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia, tirei dos vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação, assim como estrangeiro, como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Escolhei, repito, e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Para terminar, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vier o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E não deixará, eu profetizo sobre a tua casa esta noite, o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Diga amém. Esta noite eu quero meditar sobre uma palavra que Deus tem me dado esses dias, a respeito de sinais. Jesus fala que Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Neste tempo, aqui nós vemos duas expressões muito bem faladas: sangue e pão. E neste momento eu vejo que tudo isso estava relacionado à obediência do povo, à convicção que Deus tinha um propósito para esse povo. E o sangue de Jesus nesse momento, para nós, representando este sangue, fazendo uma analogia com o tempo passado de hoje, mostra sobre nós a proteção
e nele nós nos tornamos invisível aos olhos das trevas. Tanto que a palavra de Deus diz através de Moisés, você sabe o Pentateuco. O que é Pentateuco, pastor? Penta, 5. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E Moisés escrevendo esse texto, Deus diz para ele que o espírito da morte iria passar pelo Egito e iria ferir e destruir as pessoas. Mas aqueles que eram de Deus teriam que pegar o sangue de um cordeiro, de um animal, e passar na sua porta. E passando no espírito da morte, iria ver aquele sangue e iria poupar aquelas famílias escolhidas. Esse sangue vos será por sinal. A vida espiritual, a vida cristã, e é sobre isso que eu quero falar, é feita de sinais. E nós precisamos nesta noite aprender sobre alguns sinais que estão na Bíblia. E aprender a discernir sinais. Porque tem sinais, queridos, que nós estamos percebendo, mas tem sinais que nós já não estamos mais percebendo. Talvez você já morou numa casa que as pessoas tinham que bater na porta, ou tem que bater na porta para falar com você. Por quê? Porque a campainha não está funcionando. A campainha é um sinal, mas o sinal não está tendo efeito. Quantas vezes na vida espiritual os sinais começam a perder o efeito? Quantas vezes na vida cristã as coisas que antes para mim e para você era tão intensa, agora já não é mais? Como nós sempre dizemos, não perca o primeiro amor. A palavra de Deus fala, esses dias eu estava falando com a Joelma sobre isso lá na minha sala, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, diga amém. Mas o primeiro amor não tem, o segundo amor é maior do que o primeiro. O amor tem que ser sempre o inicial. Tem que ser sempre o primeiro amor, sempre o amor de Deus. Nós não podemos perder a essência do primeiro amor. E muitas vezes o primeiro amor, a glória da segunda casa, são sinais. A palavra de Deus é feita de sinais. A palavra de Deus, ela nos mostra sinais. Sinais é para a gente identificar que existem coisas que não estão bem e precisam de mudança. Sinais, muitas vezes, está diante de nós todos os dias. Você liga o teu carro, acende a luz no painel. O que é ali? Sinal. Você tem que passar ali, trocar o óleo, ou você tem que encher o tanque, ou alguma outra manutenção tem que ser feita. Sinais. Você precisa nesta noite, enquanto eu prego, orar para Deus falar com você. Para que o Senhor ministre no teu coração quais são os sinais que você não está mais observando. Talvez você era uma pessoa que orava muito mais, está orando pouco. Olha o sinal. Talvez você está vendo que a coisa está piorando. Antes você era dizimista, ofertante, você era fiel na vida, você era fiel com Deus. Hoje não é mais. É mais um sinal. Sinais. A Bíblia fala aqui que quando o povo obedecesse o sinal, o devorador não ia tocar nas vossas casas. Talvez o devorador está tocando muitas famílias do Senhor, não porque a igreja não está orando, não porque a intercessão da igreja não está clamando, mas muitas vezes porque nós não estamos sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Sinais. A vida é feita de sinais. Um dia a professora coloca para a mãe na agenda: o teu filho precisa mudar nessa área. Um sinal. Se você como mãe não chamar o teu filho e procurar entender porque aquela professora está dando aquela advertência, daqui a pouco teu filho vai ser suspenso. Porque você não obedeceu o sinal. Você olha para dentro da tua casa e um dia olha a lâmpada. E a lâmpada ela começa a piscar. É um sinal que você precisa trocar aquela lâmpada. Porque se você não trocar aquela lâmpada, você daqui a pouco vai ficar no escuro. Sinais que Deus nos dá. Sinais que as coisas precisam mudar. Muitas vezes nós estamos na igreja. O pastor muitas vezes é chamado de duro. A liderança muitas vezes é chamada de duro. Mas a igreja é um lugar onde nós recebemos sinais de Deus. Não faça isso. Faça aquilo. Ah, mas a igreja parece que está querendo cuidar da minha vida. Não é essa a ideia. A igreja aconselha. Você tem totalmente o direito de ouvir tudo que eu estou dizendo aqui e sair daqui e fazer tudo diferente. A igreja aconselha. A igreja, ela sempre na minha vida e na tua vida, ela vai propor. Nunca ela vai impor. Muitas vezes eu digo aqui, não faça isso, não faça aquilo. Mas se você quiser sair da porta para fora e fazer, tranquilo.
É a tua decisão. É o livre-arbítrio. São sinais que Deus está dando que você precisa mudar. Deus, Ele fala na igreja. Deus, Ele fala em casa. Deus, Ele fala em todo lugar. E Deus está mostrando sinais. E a gente, quando não obedece sinais, Daniel, a gente complica a nossa vida. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está vendo um acidente de carro. Poxa, o camarada foi displicente e bateu o carro. Mas ele já teve sinais. Ele andava fechando gente. Ele andava dirigindo sem cinto. Ele andava muito acelerado. E várias vezes Deus falou para ele: vigia. Naquele dia que você quase bateu o carro, deu um gelo. Deus está dando sinais. Diminui a velocidade. Dirige um pouco melhor. Porque talvez você possa bater o carro amanhã. Deus está dando sinais. Deus está mostrando sinais na minha vida e na tua vida. Muitas vezes a gente vê sinais que o devorador está atuando dentro de casa, irmãos. Vê que uma coisa quebrou. Tudo bem, tem coisa que quebra mesmo. As coisas não têm vida eterna. Vida eterna tem a gente em Cristo. O micro-ondas um dia pifa. A geladeira um dia dá problema. Mas espera aí, um dia é o micro-ondas, na segunda, na quarta é a geladeira, na sexta é o fogão, no sábado é o carro. Tem coisa espiritual aí. Eu tenho que atentar aos sinais. Eu preciso aprender os sinais. Porque quando aquilo que eu disse quinta-feira eu não paro para ouvir, nunca eu vou poder me levantar para falar. Me atento aos sinais. Eu preciso estar atento aos sinais. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo ao meu redor. Eu não posso olhar a minha vida como uma mulher encurvada. Eu preciso ir diante de Jesus, porque eu vou ser curado e vou começar a enxergar. Receba isso no teu coração. E eu vou começar a estar atento aos sinais de Deus para a minha vida. E quero deixar para nós alguns pontos. Que Deus, através da sua palavra, nos mostra sinais. Diga amém, se você crê. Primeiro, sinais são alertas, irmãos. Alerta. Alerta que alguma coisa precisa mudar. Alerta que alguma coisa precisa avançar. Alertas, alertas, fique atento. Ouça o que o Espírito diz à igreja, a palavra dizendo: esteja em alerta. Alertas, irmãos, são situações que Deus nos coloca como uma emergência, como uma situação que nós precisamos mudar agora. Porque se nós não mudarmos agora, a coisa fica complicada. Alerta. Muitas vezes o teu corpo te dá um sinal de alerta. Aí você começa a perceber que você está passando mal. O que você tem que fazer? Procurar um médico. Você precisa mudar. Deus fala através das suas palavras. E essa é a primeira alerta que eu queria que você entendesse. Palavra de Deus. Sem Jesus nós vivemos em trevas. Sem Jesus a nossa vida é escura. Mas a palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. E luz para o nosso caminho. A palavra é um sinal. Você lê a palavra e você se confronta. Você fala: poxa vida, eu não estou em linha com o que está escrito aí. Eu preciso mudar. A palavra de Deus, ela sempre será um alerta para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos acreditar no que está escrito. A palavra de Deus diz que nela há verdades eternas. Há verdades espirituais para aqueles que são espirituais. A palavra de Deus, ela vai ser um alerta. Porque vai estar lá escrito: filhos, sejam obedientes aos vossos pais. E você vai olhar para dentro de você e vai poder dizer: poxa, não estou cumprindo a palavra. Eu estou sendo um filho muito ruim para minha mãe. Um filho muito ruim para o meu pai. Está escrito lá: pais, não irritais os vossos filhos. Você como pai e mãe vai poder pensar: poxa, eu tenho irritado meu filho, eu estou errado. Alguma coisa precisa mudar quando você entende a palavra como alerta. A palavra de Deus, em nenhum momento ela vai brigar com você. Tem gente que deixa anos ela fechada. Ela não reclama. O que vai ter sinais de alerta. E sinais que alguma coisa está ruim. A tua própria vida e a minha. Quando nós não buscamos. Segunda verdade. Segunda Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus mostra um sinal de alerta, sempre para nós também, através dos seus profetas. Diga assim comigo: profetas. Diga comigo: sem profecia, o povo se corrompe. Olha alerta,
a necessidade do profeta na igreja. Deus precisa de profetas. Mas há uma diferença, irmãos, entre profetas e profetada. Há uma diferença entre revelação e revelamento. O profeta, ele sempre vai dizer aquilo que você precisa ouvir. O revelamento vai sempre dizer o que você gostaria de ouvir. O profeta é aquele que chega e muitas vezes diz, como Oséias e Amós, vai acabar tudo, a cidade vai ser destruída. E a gente não gosta de ouvir, porque a gente fala, meu Deus, esse camarada é caótico, é pessimista. Não, mas o profeta, ele entra na minha vida e na tua vida para nos alinhar com a direção do Senhor. E o profeta sempre é um anjo do Senhor enviado para alertar a respeito de algo que pode estar ou irá acontecer. Diga amém. Os profetas sempre andaram na palavra. Claro que no tempo de Elias nós chamamos dos tempos dos profetas. Mas depois nós podemos aprender que os profetas maiores vieram, os profetas menores vieram, mas no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, foi estabelecido a visão de Jesus, juntamente com os profetas, Moisés, Lei, Elias, lembra disso? E os profetas, até Pedro quis fazer o quê? Montar uma tenda para cada um deles, mas Jesus falou, não é bom que seja assim. Qual que era a estratégia de Jesus? Mostrar que tanto as leis, quanto os profetas, quanto Jesus, tudo estava alinhado o quê? Ao centro da vontade de Deus. E os profetas, querido, vêm muitas vezes para a nossa vida, não para dizer algo que agrega a alma. Olha, esse que vejo a chave de um carro. Ninguém aqui é bobo, todo mundo aqui gosta de carro. Esse que vejo um imóvel na tua mão. Ninguém aqui é bobo, todo mundo gosta de imóvel. Todo mundo gosta de coisa boa. E então, irmãos, cuidado. Cuidado para você não se enganar. Correndo atrás de profecia. Cuidado, porque revelamento qualquer um dá. Cristão Kodak. Fica atrás de revelamento. Fica atrás de revelamento. Fica atrás de coisas que não agregam a palavra de Deus. Busque aquilo que Deus tem para a tua vida. E se Deus um dia quiser usar alguém para dizer algo para você, vai usar. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Não é aqueles que creem que correrão atrás dos sinais. Diga amém por isso. Então Deus dá alerta através dos profetas. Poxa vida, eu vejo na vida do meu pai. Ele é um profeta. Eu vejo na vida de tantos homens de Deus profetas. Eu vejo que tem pessoas como Jorge, como outros ministros, que sobre eles há uma adoração profética. É diferente. Profetizar em adoração. A Érica, dança profética. Tudo aquilo que é profético é aquilo que nem sempre agrada a todo mundo, mas é aquilo que toca ou traz o governo do céu na terra. Não está trazendo o céu na terra porque isso não existe, mas o governo de Deus vem sobre a nossa vida quando nós ouvimos os profetas. Quando nós ouvimos os profetas, irmãos, isso é um alerta de Deus para nós. Muitas vezes você ouve e você acaba não querendo sair da sua zona de conforto, mas quando a gente ouve a voz profética, isso muda a nossa vida. Terceiro sinal de alerta. Deus nos alerta através da sua forma de agir. Porque sabe qual que é o nosso problema, gente? Uma experiência que deu certo, a gente faz virar doutrina. A gente pega, irmãos, muitas vezes uma situação, e em vez de acreditar que Deus é multiforme e foi poderoso naquela situação, nós queremos fazer aquilo virar padrão, virar rotina. Imagina, irmãos, se eu e você pegássemos o milagre que Jesus curou o cego, cuspiu no barro e passou no olho do cego, uma experiência única, não teve nem a segunda nem a terceira vez, ali foi a primeira e a última. Imagina, Dani, se a gente faz isso virar doutrina. O culto da vitória, quinta-feira, o pastor Paulo vai cuspir na tua cara e você vai sair curado. No louvor e adoração, você vai entrar e o ministério da diaconia vai cuspir na tua coluna e você que tem dor na coluna vai sair curado. O ministério de casais vai cuspir na tua mão e você vai ter um casamento restaurado. Experiências não podem virar doutrina.
Deus, quando Ele age, Ele mostra um sinal de alerta, que Ele é multiforme, e que a multiforma dEle é conhecida diante de principados e potestades. Por isso, Ele se renova, e a palavra se renova a cada manhã. Diga amém. Interessante, irmãos. Jesus, Ele curou o cego de uma forma, e o outro foi de outra. Um, Ele levantou a mão, e o outro Ele foi visitar. Filha de Jairo, Ele foi lá. E a outra não, a outra no caminho toca nas vestes dele. Nenhuma experiência de Jesus virou doutrina. Gente, não é porque deu certo com o outro que vai dar certo com você. Quem é que gosta de cozinhar? Se vocês sentarem para conversar, vocês vão perceber que vocês fazem talvez o mesmo prato, mas de forma. Você cozinha também? Me convida para comer uma pizza na sua casa. Lá você vai fazer uma pizza de queijo para mim. Olha que bênção. A Deus vai comigo, minha sogra, para interceder, para pôr a mão nele. Irmãos, olha, pensa nisso. Vamos pôr que vai discutir aqui. É tia Irani que cozinha bem, Jorjão, Fátima, todo mundo que cozinha bem vai sentar para fazermos o quê? O que nós vamos fazer hoje aí? Discute aí, fala aí. O que nós vamos fazer? Estrogonofe. Olha que bênção. Rafael está na unção hoje. Oh, glória. Todo mundo aqui faz um bom estrogonofe. Mas cada um vai falar de uma forma diferente como faz. Por quê? Porque cada um teve a sua experiência. O evangelho é assim, irmãos. Cada um tem a sua experiência. O segredo é nós conhecermos a forma de agir. E qual que é o segredo? O objetivo ser alcançado. O estrogonofe está na mesa. Se você põe o tempero tal, a Débora põe outro, o Jorge vai para o outro, a Fátima vai para o outro. Não importa. O que importa é que façamos o quê? Estrogonofe. Deus, quando Ele age, Ele nos ensina isso, que as experiências não podem virar doutrina. Não é porque deu certo com outro que eu vou fazer também. É aquilo que eu estava dizendo hoje de manhã. Que número você calça, Tiago? 39. E você? 42. Você calça igual eu, 42. Se nós somos numa loja e pedimos para o vendedor trazer um sapato 42, vai dar muito bem no meu pé e no teu. Mas no dele já não dá. Por quê? Porque cada um tem uma experiência, que cada um tem uma vivência. E mesmo assim, talvez aquele sapato que ficou bom no teu pé, talvez pegue no meu calcanhar, ou pegue no teu. Deus, irmãos, Ele tem várias formas de agir. Acredite que Ele tem o melhor para a tua vida. E muitas vezes Ele está dando uma alerta para você, que você precisa confiar mais nele. Porque você está confiando muito na força no seu braço. E você, quando confia nele, as coisas são transformadas em nome de Jesus. Segundo ponto, Deus nos dá sinais de direcionamento. Missão dos 70. Jesus escolhe 70 homens, separa de 2 em 2 e diz: eu vos envio. Eu vos envio como cordeiro no meio de lobo. Mas naquele momento Jesus estava dando uma direção. Preste muito bem atenção. Vocês vão de 2 em 2, saúde com a paz do Senhor. Aquele que não vos receber, bate, sacode a poeira e manda a vida seguir, vai visitar o próximo. E vocês vão. Mas Jesus diz algo. Vocês vão para onde vocês tiverem que ir, mas não entre na aldeia dos samaritanos. Olha o direcionamento. Eu vos envio, mas não vão na aldeia dos samaritanos. Por quê? Os samaritanos não se davam com os judeus. E o propósito de alcançar Samaria era de Jesus, em João 4. Ele foi o primeiro que foi ali, no tanque, ministrar para aquela mulher no poço. O que eu aprendo, gente? Jesus estava dando direcionamento. Alertas são direcionamentos proféticos de Deus para a nossa vida. Nós muitas vezes damos uma palavra, ministramos uma palavra, e talvez a gente fale: o pastor, ele foi usado esta noite. Meu irmão, é um processo de mensagens que Deus deu, de uma direção profética, espiritual que Deus deu, e nós estamos seguindo a nuvem da glória de Deus. Por isso, nós entendemos que este é o direcionamento de Deus para a nossa vida. Direcionamento. Naquele momento, Jesus encontra com aquele homem e diz para ele: vem andar comigo. E aquele homem também querendo andar com Jesus. Mas Jesus percebe que algo não está bem. Estou falando do jovem rico agora. Jesus fala: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Ele fez isso porque o coração dele não estava em Jesus, estava nas riquezas. Quem entende o alerta de direcionamento sabe obedecer. Jesus nos ensina a nos direcionar
e nos focar para o propósito que Ele quer alcançar na nossa vida. Muitas pessoas, elas querem seguir a sua direção. O segredo está em seguir a direção de Deus. Deus sempre nos direciona para o melhor caminho, a fim de nos poupar de futuros sofrimentos. Jesus sempre vai dizer para nós: não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Isto é direcionamento, amém? Terceira verdade: alertas de mudanças. Você está percebendo que o teu casamento está indo de mal a pior. Que horas você vai mudar? Jesus amou Simão Pedro. Simão Pedro amou a Jesus. Mas chega um determinado momento que Jesus percebe que ele estava saindo do propósito. Jesus alerta: Pedro, você precisa mudar. E como que ele falou? Ele falou: filho, antes que o galo cante, tu me negarás. Eu? O que aconteceu? Negou. Porque precisava haver mudança. E eu já começo a entrar no final da mensagem, ministrando agora o teu coração. Quantas alertas você não tem sentido dentro da tua vida que você precisa mudar? Até agora você foi uma pessoa, só deu um murro em ponta de faca, só se estourou, só sofreu, só andou com gente tóxica. Você anda com as pessoas, você fica igual elas, você não consegue influenciar. A coisa está pior. Você não está fluindo, você não está crescendo, você não está amadurecendo. Isso é um sinal que precisa mudar. Há um sinal de mudança no mundo espiritual que mostra para mim e para você que existem coisas esta noite, e eu creio que você está prestando atenção e Deus está ministrando aí no teu coração que precisa mudar. Você está olhando para o teu orçamento e está vendo que todo mês você não está conseguindo pagar as suas contas. Alguma coisa precisa mudar. Você está vendo que todo domingo que você tem que vir para a igreja, acontece alguma coisa para você não vir. É uma mudança, é o diabo querendo colocar coisas que muitas vezes você faz de conta que é espiritual. Você precisa mudar. Você sabe que você orava muito mais. Você sabe que você jejuava muito mais. Você sabe que você levava Deus muito mais a sério. E agora está brincando. Precisa mudar. Algumas coisas vêm diante de nós como uma alerta para mudança. Muitas vezes você está seguindo um caminho e o departamento de trânsito coloca alguns cones e coloca alguém assim. Por quê? Para você mudar de rota. Porque lá na frente teve um acidente. Existem coisas que Deus mostra antes. E está mostrando para mim que eu e você nesta noite precisamos fazer uma revisão de vida. Uma revisão espiritual. Uma revisão como um professor revisa a matéria antes da prova. Deus está nesses dias nos mostrando que é um tempo, como disse há pouco, estava falando com o seu Zé na hora que cheguei, é um tempo de batalha espiritual. E nós precisamos revisar, irmãos, a nossa vida. Nós temos de quinta-feira falando sobre cura das emoções. Nós precisamos curar o nosso coração, parar de nos apegar ao passado. Nosso passado ele tem que ser escola, treinamento, tirar lições com o passado. O passado não pode ser mais restaurante. Eu ficar comendo do passado, eu estou comendo comida bolorenta, eu estou comendo comida estragada, eu estou comendo alface murcho, eu estou comendo comida azeda. Nós não podemos, Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje, tanto em São Caetano que preguei ali e hoje agora à noite, Deus está nos mostrando sinais que precisamos mudar. Precisamos mudar. Antigamente eu levava as coisas mais a sério, preciso mudar. Você chegou na tua casa, está vendo a tua mulher chorando, e você já viu isso o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia. Que horas você não vai sentar com ela, pastoreá-la e cuidar dela, porque você precisa, como marido, mudar. Nós, como maridos, precisamos agir. Vou falar um pouco sobre isso quinta-feira. Como esposa, vocês precisam agir. Teu marido, ele está chegando muito tarde. Ele não está mais preocupado com a família. Teu marido, ele anda muito nervoso. O teu marido, ele anda muito estressado, ele grita com os filhos. Teu marido, ele está terceirizando a educação dos filhos, se você não percebeu. Ele está jogando para um terceiro na escola,
a igreja, ele não está tendo tempo de sentar com teu filho, de passear com teu filho. E Deus está mostrando, através da palavra, este sinal será para mudança. Precisa mudar. Você está vendo que você está a cada dia mais teimoso. Precisa mudar. Você tem praticado a mentira. Precisa mudar. Eu não estou aqui dizendo isso para apontar você. Mas eu acredito e creio que o Espírito Santo que está em mim, está em você, está testificando essa palavra de acordo com cada um tem que receber. Tem gente que vai dizer de 1000 coisas que eu estou usando o exemplo, um é para mim. Tem gente que vai dizer todos, não importa. Tanto que hoje na oração, você vai abaixar a tua cabeça, daqui a pouco eu quero orar por você, aí no teu lugar. Você não vai poder vir aqui na frente. Você vai ficar no teu lugar aí. Deus, através do seu Espírito, vai ministrar as mudanças que você precisa ter. Tem pessoas que mentem para o pastor. Podem mentir, não tem problema nenhum. Do pastor você esconde, Deus você não esconde não. Ah, eu estou mentindo para minha mulher. Você pode esconder da tua mulher, de Deus você não está escondendo não. Casais que precisam mudar. Tua esposa não sabe nenhuma senha do teu celular. Por quê? O que você tem para esconder dela? O que você tem para esconder do teu marido, meu irmão? O que você tem que ele não pode saber, que ela não pode saber? Casamento cristão não tem segredo. Tem coisas que precisam mudar. Tudo bem, ela te liga, você não pode atender, você está ocupado, ou vice-versa, depois retorna. O pecado da mentira é pecado, mas o da omissão também é pecado. Muitas vezes você se esconde atrás de uma reputação e não consegue mudar, mas Deus está dizendo para nós, precisamos tomar alertas de mudança. A gente está percebendo que está indo de mal a pior. Peraí, que horas que eu vou mudar? Eu estou percebendo, você está olhando a conta de água da tua casa, e você percebeu que tantos meses você pagou tanto, e os últimos meses a conta de água vem aumentando, aumentando, aumentando. Alguma coisa você tem que mudar. Ou você tem que chamar a pessoa da tua família, ver se alguém não está deixando a torneira aberta, ver se não tem nada vazando, dar uma olhadinha na borrachinha da torneira, ou você então entrar em contato com a concessora de água aqui em Santo André, o Semasa, ver se não aumentou a água, ou até mesmo mudar um pouquinho alguma coisa, alguma rotina de casa, porque senão a conta vai vir mês que vem mais alta do que esse mês. Eu preciso mudar. Eu estou percebendo que algumas coisas eu estou ficando irritado demais, irritada demais, eu preciso mudar. A palavra de Deus diz que as vossas palavras elas têm que ser temperadas. Uma vez chegou uma criança no ministério infantil só gritando. O problema não era a criança não, o problema é o pai e a mãe, que só grita em casa. O que a criança vai fazer? Vai gritar também. O pai e a mãe mente, o que a criança vai fazer? Vai mentir. Tem crianças lá em cima que contam mentiras, que elas acreditam tanto na mentira, que para elas virou uma verdade. E aí muitas vezes nós chegamos na criança, repreendemos, ensinamos, mas no final ela solta. Porque a criança é o termômetro do lar. E sabe o que ela diz? Meu pai faz assim. Mas minha mãe faz assim. Precisamos como pais mudar essa noite. São sinais que Deus está mostrando. São sinais que algumas coisas estão erradas. Sinais que precisamos de mudança. Você chega na igreja, você muitas vezes é obreiro, até entende um pouco mais, mas muitas vezes como membro, não entende o mundo espiritual 100%. E aí chega na igreja e nem entende que o louvor está orando a semana inteira para buscar as direções de Deus para o culto. No caso hoje, o Jorge, o Marçal que fez a abertura, orou, buscou, jejuou, o céu desceu aqui, o pastor prepara a palavra, profetiza, abençoa a tua vida, o céu desce aqui. Aí daqui a pouco, daqui a alguns minutos eu vou abençoar a tua vida, você vai para casa e sai daqui para lá com as mesmas manias, sem mudança nenhuma, não aproveitando da glória de Deus que estava sobre este lugar. Muitas vezes está se intoxicando com músicas do mundo.
sai da igreja, ouve louvores, o céu desce ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, a força e o poder, e a unção está neste lugar. Você sai, pega o teu carro, liga o rádio, está tocando música do mundo. Isso é um sinal que Deus está falando para você. Tira da tua vida o que está te intoxicando a tua vida espiritual. Sai de um culto poderoso, sai no fogo, sai cheio do Espírito, sai chorando, sai renovado. Chega em casa, vai assistir porcaria. São sinais que Deus está mostrando para mim, que esta noite, para você, nós precisamos ir para o altar da mudança. E o altar de Deus é lugar de mudança, é lugar de transformação, é lugar de vida, é lugar de avivamento. Eu preciso rever a minha bagagem. Uma vez, Daniel, eu fui viajar. E eu tive uma experiência com Deus. Fui fazer uma viagem particular, mas eu tive uma experiência com Deus. Fui lá para o outro lado do mundo. Eu percebi que ali não tem nenhum. Eu não encontrei nenhum. Paulo Vitor, Chítero de Moraes, igual eu chamo. Você pode sair daqui de Santo André, pega um avião, ir lá para Nova Zelândia, ir lá para o Japão, ir lá onde o Vitão mora, lá na Austrália. Você não vai encontrar ninguém igual a você. Por isso essa palavra, você está ouvindo, você não pode ficar pensando, meu primo devia estar aqui, viu, pastor? Se minha esposa estivesse aqui hoje, se meu marido estivesse aqui hoje, essa palavra é para você, porque você é único e exclusivo. E se Deus me trouxe aqui e te trouxe aqui, nós somos únicos e exclusivos, porque o propósito dele é nos mudar. E os outros, Deus tem o propósito de mudar na hora certa. Acredita que essa mudança é para você. A mulher encurvada não voltou encurvada. O homem da mão mirrada não voltou com a mão mirrada. Tem gente que está encurvado espiritualmente, opresso, precisa curar. Tem gente que está assim espiritualmente, não consegue mais amar, não consegue mais doar, está com a mão mirrada. Nesta noite precisa viver uma mudança. E eu termino essa palavra dizendo: o último sinal, sinal de perdas. Se nós não obedecermos o sinal de mudança, nós vamos precisar obedecer o sinal das perdas. Quantas pessoas só não mudam quando perdem? Enterram seu filho para depois ir para Jesus. Nós temos que enterrar talvez para poder nascer. Todos nós temos um Deus que cuida de nós e nos ajuda a sobreviver às perdas. Mas Jesus Cristo, antes de subir ao céu, nos deixou 3 lições que somente Lucas narrou em capítulo 15. E as 3 lições falam de perda e termina com restauração. Mas o interessante das 3 lições é que as perdas se tornaram gradativas. E eu entendo como pastor que se nós não respeitamos um sinal de alerta, as perdas podem ser cada dia maiores. Se nós não obedecemos a direção de Deus, as perdas vão se intensificando e nós vamos perdendo. Por isso que chamamos, irmãos, perdemos o primeiro amor, perdemos. Jesus começa a falar de um pastor. Me ajude na história. Quantas ovelhas esse pastor tinha? 100. Quantas ovelhas ele perde? 1. E a história nos conta que esse pastor deixa as suas ovelhas, 99, para buscar uma. E o final da história diz que houve restauração e houve grande alegria. Depois a outra história conta que existia uma mulher que tinha o quê? Dracmas. Quantas dracmas ela tinha? Quantas dracmas? Vou falar até alguém acertar. Quantas dracmas? Quantas dracmas? Quem falou? Fala mais alto aí, irmão, desembucha. Lê mais Bíblia. Mudança, olha o sinal de mudança. 10 dracmas. Quantas dracmas ela perdeu? E a Bíblia fala que ela coloca uma lâmpada em casa, começa a varrer, encontra a dracma e faz uma grande festa junto com seus vizinhos. E houve a restauração. E a terceira história, Jesus conta de um pai
Falei sobre ele esses dias, o filho pródigo. Quantos filhos o pai tinha? 2. Quantos que ele perde? 1. Mas depois Deus restaura e cura também. São 3 histórias de perda. Mas as perdas, cada história que passa, fica maior. Você percebeu? O pastor que tinha 100 ovelhas perde uma. Ele perde 1%. A mulher que tinha 10 dracmas perde uma. Ela já perde 10%. Se eu não cuidar para fechar a brecha de 1%, vai virar 10% amanhã. E o pai que tinha 2 filhos, ele perde um, ele perde 50%. Ou seja, se nesta noite eu não mudar, talvez amanhã eu vou ter a oportunidade de mudar, mas talvez hoje eu estou perdendo 1%. E se eu tomar uma decisão, eu vou mudar de vida. Eu vou obedecer os sinais de Deus e eu não vou precisar perder 10%. E se eu tomar uma decisão, eu não vou precisar perder 50%. Quantas perdas você não traz em teu coração? Quantos lutos você não traz dentro de si? Quantas perdas você não está vivendo intensamente, ao invés de viver intensamente o governo e o perdão de Deus para a sua vida? Quantas pessoas não enterraram um familiar e dentro daquela sepultura enterraram as suas emoções? Você tinha um alvo, que era o casamento dos seus pais. Um dia seus pais se separaram. Você enterrou o teu sonho de casar, porque você não acredita mais no casamento. Quantas perdas nós não estamos esta noite, eu estou terminando a mensagem já para orarmos. Estamos vivendo. Quantas perdas. Talvez ontem. E viver de ontem não vale nada. Mas infelizmente nós não obedecemos o sinal, muda enquanto é tempo. E estamos perdendo hoje. Porque nós não mudamos enquanto é tempo. O pneu, ele está ficando quase careca. E você já percebeu que na hora de dar uma freada, ele não parou o carro. Troca o pneu. Porque amanhã, você pode estar numa rodovia em alta velocidade e tentar frear o teu carro e o pneu não vai obedecer. Quando eu não mudo enquanto é tempo, eu acabo perdendo. Quantas perdas eu e você não trazemos na vida? Quantas vezes porque nós não dissemos não, ou dissemos sim, ou em vez de dizer sim, dizemos não, e perdemos por isso. E até hoje, levamos no nosso coração esse fardo e esse sofrimento. Jesus nesta noite está nos ensinando, igreja, a respeito de sinais. E se existe um sinal profético, existe um sinal de alerta, existe um sinal de direcionamento, um sinal de mudança e um sinal de perda, é necessário nós revermos isso essa noite, no altar de Deus. Você já não ama mais a tua esposa como naquele dia. Você já não ama mais o teu marido como naquele dia. E você sabe qual dia Deus está falando com você agora. Você já não admira mais a igreja como naquele dia. Você já não ama mais a igreja como naquele dia. Você já olha para dentro da tua casa e não admira mais a tua casa como aquele dia. Aquele Jesus que é o mesmo ontem, mesmo hoje, diz lá que aquele filho daquele pai estava morto e reviveu. Eu quero, como profeta de Deus, declarar que áreas da tua vida que estavam mortas vão reviver. Estava perdido e foi achado. Quero também profetizar em nome de Jesus que o que estava perdido esta noite seja achado na sua vida, mas que você possa olhar para dentro de você. Eu preciso mudar. Eu preciso vencer as minhas aflições. Preciso vencer os meus conflitos. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu não posso mais viver uma vida espiritual dependendo do sermão dominical do meu pastor.
Eu não posso mais depender a minha vida espiritual daquilo que vai acontecer na igreja. Eu preciso ter uma vida espiritual transformada para a glória de Deus.